Olá, amados irmãos e irmãs, o William aqui falando com vocês, graça e paz. Amados irmãos e irmãs, que alegria estamos aqui juntos para fazermos o 19º dia de preparação para a nossa consagração. Hoje é o nosso último dia dessa fase, que tem como tema principal conhecer-se, primeira semana para conhecer-se a si mesmo. Até aqui, como eu sempre digo, o Senhor nos ajudou. Que alegria, amados! Estamos aí avançando para juntos chegarmos à conclusão da nossa preparação para a consagração. Como vocês já sabem, nós temos que rezar as orações iniciais. Oração Ave Estrela do Mar, como vocês têm rezado. A ladainha do Espírito Santo em seguida. E depois da ladainha do Espírito Santo, nós vamos rezar a ladainha de Nossa Senhora. Ladainha de Nossa Senhora. Em seguida, vamos agora ao nosso texto principal. Hoje o texto é um pouco grande, por isso nós vamos fazer mais resumido, para que nós possamos fazer da melhor forma possível e não fique cansativo demais para vocês. Hoje é um dia muito forte da nossa preparação. Tem como tema desse 19º dia, subtema, utilizemos as nossas faltas para crescer na confiança em Deus. Como vocês percebem, estes escritos que nós estamos meditando esses dias, são escritos de São Francisco de Sales, um grande doutor da igreja, um grande santo da igreja, no seu livro A Arte de Aproveitar-se das Próprias Faltas. E aí, nós vamos meditando aqui ponto a ponto no dia de hoje, para que vocês possam junto conosco aprofundar ainda mais a nossa fé. Vamos ler aqui esse ponto 1, que diz para nós: Nossa miséria, trono da divina misericórdia. Temos ouvido a linguagem da teologia e dos santos acerca da confiança que as nossas próprias faltas devem inspirar-nos para com a misericórdia divina. Deixemos agora falar o nosso amável doutor Danete. Vamos ver aqui o que esse doutor ele tem a nos dizer. Perguntais-me, minhas queridas filhas, se uma alma, tendo o sentimento da sua miséria, pode aproximar-se de Deus com uma grande confiança. Respondo-vos que não somente a alma que tem o conhecimento de sua miséria pode ter uma grande confiança em Deus, mas até que não pode ter uma verdadeira confiança se não tiver esse conhecimento, porque é esse conhecimento e a confissão da nossa miséria que nos conduzem à presença de Deus. E assim é que todos os grandes santos, como Jó, Davi e outros, principiavam as suas orações pela confissão da sua miséria e indignidade, de maneira que nos é utilíssimo o reconhecermos-nos pobres, vis, objetos e indignos de aparecer diante de Deus. Olha que interessante nesse primeiro parágrafo. Ele faz uma reflexão acerca de que se nós de fato temos condições de nos aproximar de Deus sendo tão miseráveis, reconhecendo que somos tão miseráveis. Não só ele escreve aqui que nós poderemos nos aproximar com grande confiança, não somente isso, como ele diz aqui que isso é essencial. Somente uma pessoa que se faz pequeno, uma pessoa que reconhece as suas faltas, os seus pecados, os seus defeitos, somente essa pessoa, ela pode de fato experimentar aquilo que experimentaram os santos. Aqui cita, amados irmãos, cita aqui, por exemplo, Jó, Davi e outros. Se vocês prestarem bastante atenção, quando nós lemos a Bíblia, as pessoas que se aproximam de Deus são pessoas pequenas, que se consideram pequenas, frágeis, pecadoras. As pessoas que se consideram infiéis, indignas de se apresentar diante da presença de Deus.
Se você prestar atenção, uma das primeiras coisas que acontece na Santa Missa é justamente quando nós reconhecemos os nossos pecados. Nós temos que reconhecer os nossos pecados para nos aproximar de Deus. Isso é fundamental. Vamos continuar aqui na nossa reflexão. Esta palavra célebre entre os antigos, conhece-te a ti mesmo, ainda que se entenda com respeito ao conhecimento da grandeza e excelência da alma, para nunca a aviltar, nem profanar com coisas indignas da sua nobreza, entende-se igualmente com respeito ao conhecimento da nossa indignidade, imperfeição e miséria. Pois quanto mais nos conhecermos como miseráveis, tanto mais confiaremos na bondade e misericórdia de Deus. Visto que entre a misericórdia e a miséria existe uma ligação tão estreita que uma não pode exercer-se sem a outra. Se Deus não tivesse criado o homem, cabia-lhe verdadeiramente o tributo de bom, mas não teria sido deveras misericordioso, porque a misericórdia não se exerce senão para com os miseráveis. Muito, muito, muito interessante e muito profundo. Olha o que diz o texto aqui, que existe uma ligação estreita, muito forte, entre a miséria e a misericórdia. Para que eu possa experimentar a misericórdia divina, eu preciso reconhecer a minha miséria. E é exatamente isso aqui que o texto ele traz para cada um de nós hoje. Precisamos nos reconhecer miseráveis para experimentar a misericórdia de Deus. Fantástico, não é mesmo? Vamos agora aqui nesse parágrafo. É claro, pois, que quanto mais nos conhecermos como miseráveis, mais ocasião teremos de confiar em Deus, visto que nada temos que possa inspirar-nos confiança em nós mesmos. Então veja, quanto mais eu me reconhecer miserável, mais eu preciso me abandonar e confiar em Deus. É uma questão de lógica. Então perceba aqui, amados irmãos, que como nós falamos anteriormente, que não basta que nós possamos nos reconhecer pecadores. Precisamos muito mais nos abandonar à misericórdia de Deus. Vamos aqui nesse parágrafo. A desconfiança de nós provém do conhecimento das nossas imperfeições, e é muito bom que desconfiemos de nós mesmos, mas de que nos servirá fazê-lo, senão para depositar toda a nossa confiança em Deus e acolhermos-nos à sua misericórdia. Não basta somente que eu fique na minha própria miséria. É preciso que eu desconfie de mim mesmo, mas uma vez que eu desconfio de mim mesmo, eu preciso confiar em Deus, justamente me lançando, mergulhando na sua misericórdia. Vamos aqui no ponto 2. Desconfiança de si e confiança em Deus. Da humildade aliada à fé nos desígnios de Deus, que tudo faz contribuir para o nosso bem. Nascem naturalmente aqueles dois outros sentimentos: a desconfiança de si e a confiança em Deus, dos quais dizia o cardeal Mercier aos seus seminaristas. Por si só, a desconfiança de si mesmo paralisa as energias, mas aliada à confiança em Deus, ela dá ao espírito a orientação verdadeira da ordem e o sentimento da posse da verdade. Autoriza todas as iniciativas, aparelha a vontade para todas as resistências e toma possíveis todos os sucessos. Gratia Dei mecum. A vontade ajudada pela graça de Deus, tal é o princípio adequado do ato que nos salva, isto é, dos nossos atos salutares ou úteis à salvação eterna. Então perceba, como nós estamos meditando
por si só, a desconfiança de nós mesmos, isso nos paralisa. Mas o que diz aqui esse texto? Quando nós aliamos a nossa desconfiança de nós mesmos à nossa confiança em Deus, aí quando nós meditamos nisso e nos aprofundamos nisso, na confiança em Deus, na desconfiança de nós mesmos e na confiança em Deus, isso vai fazer com que nós cada vez mais temos a capacidade de crescer na graça de Deus. Vamos continuar nesse parágrafo aqui. Desconfiar de si e confiar em Deus, como se vê, não quer dizer cruzar os braços. Do contrário, um dos mais sábios apótemas de Santo Inácio, em que bem se reconhece o cunho prático e luminoso da sua ascética, nolo vai declarar: seja esta, diz ele, a tua primeira regra no agir. Esforça-te como se tudo dependesse de ti e nada de Deus. Mas recorre a Deus como se tudo dependesse dele e nada de ti. Então, olha que sabedoria, não é mesmo? Que sabedoria da frase, né? Desse santo, que nós deveremos nos comportar, né? Sempre de forma proativa, né? A nossa miséria, o reconhecimento no nosso coração de que nós não somos nada, que nós somos fracos, não deve paralisar a minha alma. Mas ao contrário, eu devo reconhecer que sou pecador, que sou falho, que sou pequeno, mas eu tenho que ter essa iniciativa de praticar isso que ele diz aqui na frase. Agir como se tudo, se esforçar como se tudo dependesse de mim. Mas recorrendo a Deus, recorrendo à misericórdia de Deus, como se tudo dependesse dele e nada de mim. Então veja a sabedoria dessa frase que esse santo ele passa para nós hoje, no dia de hoje, não é mesmo? Vamos agora nesse parágrafo, no próximo parágrafo. Por aí se vê que, assim como a desconfiança de nós mesmos nos leva naturalmente à oração, assim também a confiança em Deus deve ser acompanhada do nosso esforço pessoal, ou seja, da cooperação do nosso trabalho. Eis a oração e o trabalho, ora et labora, as duas vozes sonoras, que desde as lauras mais antigas até aos modernos conventos e casas religiosas, ecoam através de todos os séculos como a síntese harmoniosa da vida mais perfeita sobre a terra. Que admirável florescência de espiritualidade não fez o cristianismo brotar daquela fórmula em si mesma tão seca e inexpressiva. Noce te ipso, conhece-te a ti mesmo. A fé e a humildade, a confiança em Deus e a desconfiança de si, a oração e o trabalho, tais são os três pares de asas que, à semelhança daquelas 6 dos serafins de Isaías, elevam o homem, sob um impulso sobrenatural da caridade, desde o abismo tenebroso do seu nada até ao abismo de luz em que habita o Deus 3 vezes santo. Então, veja bem, meus amados irmãos, algo muito profundo no dia de hoje. Para que a gente possa crescer na graça de Deus, nós temos que ter esses pares aqui, ó. A fé e a humildade. Essa daí é uma primeira raiz, né, da graça de Deus, né? A fé e a humildade. A fé em Deus para confiar nele, né? A humildade para nos reconhecer pecadores, não é verdade? E depender da graça de Deus. O segundo par é a confiança em Deus e a desconfiança de si mesmo. Olha só, mais outra asa que eleva o homem à graça de Deus. Desconfiar de si mesmo, se reconhecer pecador, falho, mas não parar nisso, e sim avançar para confiar em Deus. E a terceira asa é justamente o quê? A oração e o trabalho.
né? Inclusive, é um lema de um grande santo da igreja, São Bento, né? Ora et labora. Inclusive, a nossa missão Abba Pai, nós temos isso como princípio, a oração e a ação. Aliás, a palavra oração, ela meio que traz essa essência, né? De orar e agir. Então, eu preciso entender que o ato de orar não significa que eu devo ficar parado, né? Mas significa assim que eu devo ter a humildade de orar, porque a oração eu tenho que entender que a oração tem que partir do princípio de que eu me reconheço nada e por isso que eu rezo àquele que é tudo, que é Deus. Mas eu preciso entender que eu preciso dar passos, né? Eu preciso dar passos no compromisso que eu tenho com Deus e confiar de que Ele pode agir através da sua graça, Ele pode me capacitar. E ali, o que vai acontecer? A desconfiança de si, aliado com a confiança em Deus, vai fazer com que a gente cresça na graça, né? Na graça de Deus. Então vamos aqui agora no próximo parágrafo. Conhecer-se a si mesmo para desprezar-se, conhecer a Deus para amá-lo, desamar-se a si para amar a Deus. Ó, que eu me conhecesse a mim para me desprezar. Ó, que eu vos conhecesse a vós para vos amar. Santo Agostinho. Que programa infinito! Quanto melhor o realiza o homem neste mundo, tanto maior será a sua felicidade e glória eterna. Eis o tesouro oculto de que fala o Evangelho, a mina insondável, pela qual temos de abandonar tudo sobre a terra. Dulcíssimo amado meu, emudeçam diante de ti o céu e a terra com todos os seus ornatos, porque tudo o que tem de brilho e beleza é dom de vossa liberalidade, e não chega a igualar a glória de vosso nome, cuja sabedoria não tem medida. A imitação de Cristo, né? Livro da imitação de Cristo. Então veja, amados irmãos, conhecer a mim mesmo, desamar-se, quer dizer, não amar a mim mesmo, não amar a mim mesmo, mas amar a Deus, né? Isso vai implicar em quê? Que eu vou ser capaz de crescer cada vez mais na graça de Deus. Quando eu desprezar-me e me abandonar cada vez mais em Deus. Conhecer-se para descobrir que sou miserável. E mesmo sendo miserável, descobrir que sou amado. Amado por quem? Por Deus. Deus me ama. Deus ama cada um de vocês. Olha o chamado lindo, maravilhoso que Deus ele faz para cada um de nós. Nos consagrar a Ele através do coração da Virgem Maria. É sinal também do seu amor, da sua misericórdia sobre a nossa vida. Não é verdade? Então, vamos agora para o próximo parágrafo. As faltas e infidelidades que cometemos todos os dias devem inspirar-nos vergonha e confusão quando queremos aproximar-nos do Senhor, de nosso Senhor. Lemos que existem grandes almas como Santa Catarina de Sena e a Santa Madre Teresa, que quando incidiam em algum defeito, tinham estas grandes confusões, e justo é que, tendo ofendido a Deus, nos retiremos um pouco por humildade e nos conservemos confusos. É exatamente o que sucede quando ofendemos a um amigo. Sentimos vergonha de aproximarmos-nos dele. Mas não nos conservemos por muito tempo nesse afastamento. As virtudes da humildade, da abjeção e da confusão são virtudes medianeiras, por intermédio das quais devemos elevar-nos à união da nossa alma com Deus. Então perceba aqui, né, que o escrito ele tem aqui para ensinar a nós, né? Os santos experimentaram isso. Aqui cita, né, Santa Madre Teresa, Santa Catarina de Sena. Essas pessoas que foram também grandes agraciadas por Deus, elas experimentaram isso, amados irmãos.
esse conhecimento de si mesmo, né? Esse desconfiar de si mesmo, de se reconhecer fraco, pecador, frágil. E aqui faz uma comparação, né? Que quando nós temos um relacionamento com Deus, esse relacionamento com Deus, ele tem que ser natural, tão natural quando nós nos aproximamos, temos uma amizade com uma pessoa e muitas vezes sabemos que nós vacilamos, né, com aquela pessoa, fizemos algum mal com ela. E o que vai brotar no nosso coração quando a gente faz um mal com uma pessoa? A gente se sente um pouco envergonhado por ter faltado com ela. Assim também nós muitas vezes sentimos, né? Devemos sentir, ter esse momento, né, também de nos manter, né, com esse sentimento também de arrependimento, né, de arrependimento de ter ofendido a Deus. Mas nunca devemos nos manter longe de Deus, né? Mas sim sempre confiar no seu amor, sempre confiar na sua misericórdia. Vamos continuar aqui no próximo parágrafo. Não seria realmente grande coisa que nos aniquilássemos e despojássemos de nós mesmos, o que constitui a confusão, se não fosse para nos darmos todos a Deus, tal como nos ensina São Paulo, quando diz: despojai-vos do homem velho e revesti-vos do homem novo. Este passageiro afastamento se faz senão para que nos lancemos com mais veemência no seio de Deus, por um ato de amor e confiança. Tiremos, pois, por conclusão deste primeiro ponto, que nos é utilíssimo sentir a confusão quando temos o conhecimento e o sentimento da nossa miséria e imperfeição, mas que não devemos demorar-nos nesse estado, nem tampouco deixar-nos cair em desalento. Pelo contrário, levantar o nosso coração até Deus por uma santa confiança, cujo fundamento deve estar nele e não em nós. Pois é certo que, do mesmo modo que nós tão facilmente mudamos, ele não muda nunca e é igualmente bom e misericordioso quando nós somos fracos e imperfeitos, como quando somos fortes e perfeitos. Então percebam aqui, né? Nós podemos mudar, nós podemos falhar, mas Deus, como diz esse texto aqui, Deus ele não muda. Deus ele é forte, ele é soberano, ele é poderoso. Nós somos fracos. O Senhor sempre está de braços abertos a nos acolher. Nós que somos fracos e imperfeitos. Nós somos fracos e imperfeitos, somos muitas vezes infiéis, mas Deus ele é fiel e ele não muda nunca. Por isso que nós devemos, amados, sempre nos lançar. Esse é o convite do dia de hoje, né? Que nós possamos nos lançar à misericórdia de Deus, sempre confiando na sua misericórdia. Vamos agora para esse parágrafo, o parágrafo seguinte, né? Habituei-me a dizer que o trono da misericórdia de Deus é a nossa miséria, donde devemos concluir que, quanto maior for a nossa miséria, maior deve ser também a nossa confiança. Olha que fantástico, né? Que frase fantástica. Quanto mais eu me aprofundar e reconhecer que sou miserável, que sou pecador, muito maior deve ser a minha confiança, né? Nos lancemos em confiança, né? No amor de Deus, na misericórdia de Deus. Mergulhemos no seu amor, Ele que nos chama, Ele que nos quer bem, que nos ama profundamente, né? Então vamos continuar aqui nesse parágrafo. Além disso, a falta de confiança na misericórdia de Deus após as quedas é um dos maiores obstáculos ao progresso na perfeição. Olha aqui, um dos maiores obstáculos que nós poderemos encontrar é exatamente essa desistência, essa falta de confiança na misericórdia de Deus. Quando nós caímos, como nós fraquejamos, isso jamais deveremos ficar caídos, porque Deus está sempre com o seu braço aberto, estendendo a sua mão para nos levantar. Então, devemos ter sempre grande confiança no seu amor. Continuemos, né? Tal carência procede de um secreto apoio em si mesmo. É um despeito dissimulado,
por se ver miserável e digno de compaixão. O que há de extraordinário em que uma alma tenha grande confiança em Jesus quando não o ofendeu, e pela consciência livre de pecados, se sinta unida a ele pela graça. Mas esperar nele depois de haver fraquejado, quando pela milésima vez a alma se vê recaída no mesmo pecado, a despeito da firme resolução de se emendar, eis aí o que encanta realmente o coração de Jesus, o que honra a sua inesgotável misericórdia e paciência. É tal a confiança que Deus exige de nós e avidamente espera. E Jesus permanece sempre o mesmo e não muda jamais. Que maravilha, né? Jesus permanece sempre o mesmo e não muda jamais. Esse é um Deus maravilhoso. Esse é um Deus misericordioso, um Deus que jamais desiste de cada um de nós, jamais desiste de vocês. Portanto, amados irmãos e irmãs, você, inclusive você que foi falho durante esses dias nos exercícios da consagração, não conseguiu, levante-se, levante-se, o Senhor te chama. Levante-se e caminhe em direção a Ele, Ele está de braços abertos, não se mantenha caído. Levante-se, pois Ele está com os braços abertos, está com a mão estendida. Ele não muda, Ele é fiel, Ele é justo, Ele é amoroso. Não fique caído, não permaneça na sua miséria, mas confie muito mais na misericórdia de Deus. Tenha confiança, tenhamos confiança na misericórdia de Deus. Então, para finalizar o nosso estudo de hoje, vamos para a leitura bíblica, né? A leitura bíblica que vai coroar o dia de hoje se encontra em Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, do versículo 4 ao 9. Como vocês já estão acostumados, nós deixamos aqui separado, bem separadozinho aqui para vocês. Últimos conselhos. Vamos aqui a partir do versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos, que a vossa moderação se torne conhecida de todos os homens. O Senhor está próximo. Não vos inquieteis com nada, mas apresentai a Deus todas as vossas necessidades, pela oração e pela súplica, em ação de graças. Então, a paz de Deus, que excede toda a compreensão, guardará os vossos corações e pensamentos em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, ocupai-vos com tudo o que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável, honroso, virtuoso, ou que de qualquer modo mereça louvor. O que aprendestes e herdastes, o que ouvistes e observastes em mim, isso praticai. Então, o Deus da paz estará convosco. Palavra do Senhor, graças a Deus. Que palavra maravilhosa, que palavra incrível que o Senhor nos proporcionou no estudo de hoje. Alegrai-vos, alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos, que a vossa moderação se torne conhecida de todos os homens. O Senhor está próximo de mim, está próximo de você. Versículo 6. Não vos inquieteis com nada. Não se inquiete com a sua fraqueza. Não se inquiete com sua miséria. Não se inquiete com sua infidelidade. Não se inquiete com sua infidelidade, com sua fraqueza. Não se inquiete com nada. Mas, como diz no versículo 6, apresentai a Deus todas as vossas necessidades. Através de quê? Através da oração e pela súplica, em ação de graças. Então, o que vai acontecer quando nós praticamos isso? Quando nós nos lançamos à sua misericórdia, a misericórdia de Deus, o que acontece? O nosso Deus, Ele que excede toda a compreensão, Ele vai guardar o nosso coração e o nosso pensamento em Cristo. Que maravilha! Que incrível foi o estudo de hoje, meus amados irmãos e irmãs. O que tenho a dizer sobre tudo isso? Senão que Deus ele é maravilhoso, que Deus se encontra com os braços abertos, nos amando
nos ama agora, nos ama sempre, esperando o que de nós? Que nós nos lancemos na sua misericórdia, que nós tenhamos confiança, que nós sejamos pessoas confiantes plenamente na misericórdia de Deus. Isso alegra muito o coração de Jesus, quando nós reconhecemos os nossos pecados e quando nós nos lancemos na sua misericórdia, confiando no seu amor. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Esse foi o nosso estudo de hoje. Concluímos com alegria, com grande entusiasmo, essa segunda fase da nossa preparação. Esse 19º dia encerrou hoje esse tema. Primeira semana para conhecer-se a si mesmo. Como vocês puderam perceber, um tema muito riquíssimo. Um tema que nós precisamos colocar ele, enraizar ele profundamente no nosso coração. É preciso conhecer-se a si mesmo. Reconhecer-se pequeno, pecador, frágil, fraco. Mas, sobretudo, se lançar na misericórdia de Deus. Ter confiança no seu grande amor, no grande amor que Ele tem por cada um de nós. Sabendo que jamais Ele muda. Nós mudamos, mas Ele nunca muda. Nós somos infiéis, mas Ele permanece fiel. Ele é o príncipe da paz, Jesus, nosso amado Salvador. Que Ele guarde o seu coração, que a partir da manhã, quando nós formos iniciar um novo tema da nossa preparação, que você esteja cada dia mais com essa confiança na misericórdia de Deus. Vamos adentrar agora o 20º dia. Eu espero todos vocês amanhã na nossa reflexão. Permaneçam firmes, amados irmãos e irmãs. Estamos aí caminhando na reta final da nossa preparação. Não é tempo de desistir, mas pelo contrário, é tempo de se lançar na misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa Mãe Maria Santíssima, para sempre sejam louvados. Amados, amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui com grande amor, com grande alegria para meditarmos uma nova fase da nossa preparação. Até amanhã, se Deus quiser, graça e paz.